Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Covil das Lobas, um podcast que nasceu do nosso desejo de conversar sobre o que significa envelhecer sendo mulher. Nós vamos falar sobre os desafios da maturidade, que não são poucos, mas também sobre as descobertas e os prazeres que podem surgir nessa fase da vida, que também não são poucos. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece nos tornar invisíveis na medida em que os anos passam. Mas envelhecer não é apenas perder, é também atravessar muitas transformações que podem abrir novos espaços de liberdade, de consciência e de sentido. É sobre essas transições e sobre a forma como nós precisamos nos cuidar quando estivermos atravessando-as que este podcast vai falar. Meu nome é Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, pesquiso sobre maturidade e envelhecimento feminino há 11 anos, tenho pós-graduação em psicologia positiva, neurociência e mais recentemente em cuidado integral de mulheres maduras. Cleo? Eu sou a Cléo Furtado, sou arte educadora, também arteterapeuta, fiz a formação no cuidado integral da mulher madura, por atravessar o climatério nesse período com 47 anos, e eu conduzo círculos terapêuticos para mulheres. Bom, Ana? eu sou Ana Paula Lima, analista junguiana e jornalista, e hoje a gente vai inverter um pouquinho aqui a ordem das coisas. Eu vou começar, meninas. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos na maturidade. Talvez não seja apenas uma conversa sobre amor, mas sobre aquilo que sobra quando a gente se despe das nossas idealizações, né? Quando as máscaras começam a cair na segunda metade da vida, né? Então, porque na juventude, muitas vezes a gente ama também aquela fantasia da gente ser escolhida, amada, né? Desejada e validada pelo olhar do outro. Mas o que acontece quando a gente deixa de sustentar essa personagem que a gente criou a vida toda para sermos amadas? Existe de fato um amor maduro ou apenas relações sustentadas por ilusões? Ao longo da vida, tudo muda, a gente não muda sozinho, né? Mudam os nossos parceiros, muda o nosso corpo, as nossas prioridades, as nossas relações com o outro e com a nossa relação interna com nós mesmos, né? Então surge aquela pergunta que vem nas relações durante a meia-idade: é possível continuar amando quando já não somos mais quem fomos na juventude? Adri, vou começar com você. Você acha que existe amor maduro? E como esse amor é diferente do amor na juventude? É, quero. Não gosto de ser taxativa nas respostas, mas nessa resposta eu acho que sim. Primeiro, pela minha experiência pessoal, eu me casei quando já tinha 40 anos, quando já era uma mulher madura, que foi quando eu me descobri capaz de ter um relacionamento maduro. E eu concordo muito com o poeta Rilke, Rainier Rilke, que ele fala, eu vou ler um trechinho bem rápido, que ele fala assim: "Por isso as pessoas jovens, iniciantes em tudo, ainda não podem amar, precisam aprender o amor. Com todo o seu ser, com todas as forças reunidas em seu coração solitário, receoso e acelerado, os jovens precisam aprender a amar. Mas o tempo de aprendizado é sempre um longo período de exclusão, de modo que o amor é por muito tempo ao longo da vida, solidão, isolamento intenso e profundo para quem ama." E eu acho que é exatamente isso que a Ana estava falando. Quando nós somos jovens, nós idealizamos muito o amor, até por aquele ideal do amor romântico. E isso nos causa muita apreensão, muita performance sobre quem a gente deveria ser para atender essas expectativas do ideal do amor romântico e até as expectativas sobre o relacionamento, sobre essa coisa em que um vai completar o outro e que vai atender todas as necessidades e antecipar os nossos desejos. Quando a gente chega na maturidade e a gente passa por essas mudanças internas em que muitas das ilusões que nós tínhamos já caíram em relação aos relacionamentos românticos. A gente já viveu muita coisa, sabe, que aquele ideal de amor romântico não funciona,
já sentimos isso na carne, é mais fácil de aprender, como disse o Hilke, pela experiência, e adotar essa experiência na nossa vida, não repetindo aqueles equívocos que nós cometemos acreditando nessas idealizações e no par perfeito, na tampa da panela, metade da laranja, enfim, nessa outra metade que nos completaria. A gente já está mais consciente de que não somos metades caminhando por aí, nós somos um ser completo, com todas as nossas falhas, nossas sombras, mas um ser completo. E vocês, o que acham? Vou pegar aqui, meninas, chamei de meninas porque é nesse lugar da menina que assiste todos os contos de fada em que a gente inicia as nossas relações amorosas. Então, é cultural que a gente projete esse amor idealizado, romântico, em que a gente se molda para fazer caber. E eu não sei exatamente quando isso vai se rompendo, né, na minha experiência, eu primeiro demorei para me relacionar, e me casei com a primeira pessoa que eu namorei praticamente, né, por conta de várias questões culturais, de crenças e de medos. Eh, Depois fiquei um tempão nesse relacionamento, eu tive filho, então ali na fase, adulta, com 34 anos, é que não mais, que eu fiquei nesse momento, eh, experimentando possibilidades ali, né, do amor, das relações, heteronormativas, é bom a gente lembrar que a gente está falando nesse contexto e desse recorte, né. E aí, como a Zanello fala, eu me senti muito nessa prateleira, né, ela fala sobre a prateleira do amor, de que quanto mais a gente está próxima de um padrão, um formato, de questões sociais, né, e físicas, e a gente fica mais próximo a ser, escolhida ou um pouco mais distante. O detalhe é que isso só muda, o lugar, mas o contexto é o mesmo. Todas nós estamos nessa prateleira, né, em que o homem, eu acho que assim, a gente foi condicionada a escolher o homem, e os homens, eles puderam ter uma pluralidade nas suas escolhas, diante de várias coisas. Então, eh, passei por muitas, muitas coisas, traumatizei muito, né, porque, eh, eu me arriscava muito também, né, mas agora nessa fase da vida, é outro time. Eu sinto sim que tá tá existindo uma inversão aqui interna, sabe, que eu, não desejo mais me fazer caber. Então nesse sentido, existe um espaçamento dessas possibilidades, né. E eu pergunto para vocês então, né, para Ana, eu acho que tem isso, a gente está em 3 aqui, eu não estou me relacionando nesse momento, ou estou buscando novas possibilidades de me relacionar nesse momento da minha vida, né, em que eu não centralizo o homem como esse lugar, que como sendo esse sol, né, e a gente orbitando ali em volta. E Ana, como é que tá sendo para você? Eu também não estou me relacionando no momento, já casei, separei, namorei, e durante essa minha trajetória, o que eu busquei muito, e até há pouco tempo eu digo que eu buscava isso, me apaixonar, paixão. E a paixão, além de tudo que vocês falaram, eu acho que a paixão é uma característica do amor na juventude, né. Porque o amor maduro não tem espaço para a paixão.
E assim, a gente é doutrinada a achar que o amor romântico é essa coisa apaixonada e esse encantamento pelo outro, né. Só que quando a gente vai olhar, aí, falando, né, à luz da psicologia analítica, o que que é a paixão? A paixão é projeção, né. A gente projeta no outro, a gente idealizações, necessidades infantis que a gente não teve atendidas quando éramos crianças, imagens inconscientes, expectativas, um monte de coisa a gente projeta no outro. E a gente projeta no outro também aquilo que a gente não quer ver em si mesmo, que é a nossa sombra. Então tudo isso faz com que a gente se apaixone da pessoa. Só que quando a gente chega na maturidade, o que que a gente faz? Qual é o processo? A gente está caminhando aí para um desenvolvimento psíquico, que a gente começa a fazer a retirada dessas projeções, né. A gente começa a fazer o confronto com a nossa própria sombra, né, com quem a gente é de verdade. Então a paixão já não cabe mais no amor, na maturidade. Então para mim esse foi o primeiro grande susto que eu tomei, eh, com relação ao amor na maturidade, né, porque eu estava buscando uma paixão que eu tive lá atrás, que eu não vou sentir de novo, porque eu não sou mais, porque, né, eu estou num processo de né, numa caminhada aí, do desenvolvimento psíquico, que não cabe mais essas projeções. Então eu acho que isso é um grande choque, assim, foi um grande choque para mim, e eu acho que muitas mulheres também ainda não se deram conta disso, né, porque a gente fica buscando isso, nesses relacionamentos fugazes, aí essa paixão, essa projeção que é ilusão, né, é pura ilusão. Então, o outro a gente, assim, e o relacionamento, ele maduro, ele também tem o poder de nos revelar quem a gente é, porque por meio dessas projeções que a gente faz no outro, a gente se reconhece. Então acho que o amor tem um lugar ainda mais importante na nossa vida, mas não no sentido de centralizar, né, como você comentou da questão da prateleira do amor, não de tornar o homem e a relação o centro da nossa vida, mas é reconhecer que é através dos relacionamentos amorosos que a gente tem possibilidade, que a gente é convidado a olhar para si mesmo e a caminhar no processo de individuação que é esse desenvolvimento psíquico. Eh, e aí meninas, né, mulheres, meninas, que a gente está nessa, o eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, assim, o que que, eh frequentemente vocês carregam ainda, que ainda não conseguem, eh, ver em si mesmas, que vocês veem nos seus relacionamentos? Tem algo que vocês reconhecem nessa relação? De algo de consegue ver algo que não, hã, que precisa ser integrado ainda na personalidade de vocês, através dessas relações? Ou vocês já conseguiram perceber essa dinâmica? Olha, eu acho que como qualquer processo aí de autoconhecimento é constante, porque na medida em que a gente vai se transformando e a gente vai, especialmente na maturidade, tem outras coisas para descobrir. No caso do meu casamento, eu entrei na terapia 11 anos atrás, na análise, porque eu ia casar. Porque depois de 40 anos solteira, eu ia dividir minha casa com alguém, ia dar ruim. Se eu não tivesse preparada, ia dar ruim. E foi a melhor coisa que eu fiz. No começo, eu tinha muita dificuldade em aceitar as diferenças do meu marido em relação a mim. Ele é uma pessoa muito diferente de mim. E para mim aquilo era difícil de lidar. Eu queria um espelho. Eu não queria eu não queria ver tanta diferença ali. E na medida em que o tempo foi passando e eu fui trabalhando isso em mim, essas diferenças passaram de me incomodar e passaram a ser um motivo de admiração. Hoje eu amo meu marido não apesar das diferenças que nós temos, mas pelas diferenças que nós temos. E aí a gente consegue aprender um pouco um com o outro, ainda que isso nos incomode, às vezes. Não é que o incômodo tenha sido eliminado, nunca vai ser, a fricção nunca vai ser. Mas eu acho que a gente conseguiu caminhar
nesse sentido. E eu atribuo muito isso ao fato de nós 2 já sermos pessoas maduras, porque eu nunca tive essa clareza nos relacionamentos anteriores. Era sempre essa questão da projeção, e aí quando eu enxergava a minha sombra no outro, como disse a Ana, eu fugia. Foi sempre o meu padrão de relacionamento. Eu precisei amadurecer para ir buscar um autoconhecimento mais aprofundado, até sobre o quanto o meu histórico familiar, os meus traumas, a forma como eu fui socializada, estava interferindo naquelas relações. E interfere muito, a gente não tem a menor noção do quanto isso interfere. Muitas vezes a gente procura parceiros que vão nos trazer experiências dolorosas, que tem todo aquele perfil de que vão nos trazer experiências dolorosas, por repetição a experiências dolorosas que nós tivemos familiares, isso é inconsciente. E eu desconfio muito dessas borboletas no estômago que todo mundo procura na paixão. Quero sentir aquela sensação inebriante, meio de estar perdida. E quando a gente sente isso, desconfio eu, e já li algumas coisas a respeito, que é porque nós estamos identificando inconscientemente um padrão antigo em que a gente pode repetir. E aí, com muita frequência eu falo para mulheres que a gente dispensa caras que são legais, são ótimos, parecem maravilhosos, mas não dão liga, não tem química, porque não tem essas borboletas no estômago, e justamente essas borboletas no estômago podem ser um alerta para a gente não embarcar naquilo, porque vai dar ruim. E isso é uma coisa muito boa da maturidade, a percepção de que vai dar ruim. Só que daí a gente tem que conseguir escutar essas percepções, o que a intuição está nos dizendo, o que o nosso corpo está nos dizendo. A gente já conversou sobre isso até, né, Cleo? O que tu acha a esse respeito? Ai, aí, Adri, é esse barba azul, né, que fica nos assombrando a todo tempo. Porque, é, será mesmo que aqui na maturidade a gente não tem esse medo da solidão, né? Esse, essa romantização de que uma parceria com um homem vai nos dar sustentação, estrutura, tranquilidade, né? Afetiva, financeira. É, eu vejo isso com as outras amigas, né? Que a gente conversa e algumas estão em relacionamentos e outras não, de que mesmo que a gente esteja atravessando, né, esse processo de romper com essa idealização que a gente construiu e falou aqui, construiu não, né, que foi projetado em nós, como? Será possível que a gente possa mesmo se livrar de tudo isso que já vem como uma questão psíquica estrutural mesmo e cultural, né? Eu fico me perguntando porque, eu volta e meia me esbarro, assim, livrando certas eu não sei, colocando ali numa lista de possibilidades, de possíveis relações, né, eh, meio que passando pano para pra certos detalhes que a intuição tá ali gritando, é isso que você tá falando, ela tá alertando. Gente, desde o assim, a maturidade já vem com esse scanner, né, me parece também. E que aí é uma escolha você adentrar a esse lugar, porque também as relações provocam esse desenvolvimento, né, da gente rever lugares, ou você se condicionar a situações em que você já viveu como uma repetição, né. Você deseja se colocar no mesmo lugar, muitas vezes a gente se coloca por medo de estar só. Sabe, de ficar nesse lugar. E é por isso que nesse momento da maturidade, eu sinto aqui em mim
revisitar desses conceitos todos e projetar outras possibilidades de criar comunidade, de sentir prazeres em outras né, em outros níveis, do que para assim, não sei, de certa maneira me proteger de relações que estão aí, né, diante de homens que não estão abertos a essa mudança, porque houve uma mudança, né, histórica. Nós mulheres, a gente está muito atenta às questões feministas, e se o homem não tiver minimamente aberto a esse diálogo, né, para mim é uma condição básica de que eu não posso adentrar ali, naquele lugar. Agora, sombras todos nós temos, mas eu acho que sinto assim, que a condição do diálogo para mim é uma abertura para, sabe? É algo essencial que eu busco nas minhas relações. Sobre essa questão da paixão das borboletas no estômago, né, eu olhando para minha história, hoje eu vejo claramente as pessoas que eu dispensei, as pessoas, homens que são incríveis, que eu dispensei por causa de uma porcaria de uma borboleta, né. Eu sempre fui atrás dessa porra dessa borboleta, né. Ai, não tem química. Né, sim, não pensava com a cabeça, nem com o coração, pensava, né, com a, não vou falar aqui o nome, mas enfim. E aí, né, olha, uma história engraçada, tragicômica, na verdade, né. Eu casei muito cedo, com 24 anos, né, cheia de borboleta, indo atrás da borboleta lá. E aí tá, fiquei 3 anos casada, tive uma filha e separei. Quando eu separei, a gente começa uma busca, né, assim, para mim foi assim, a separação para mim foi, assim, o meu grande divisor de águas e na busca né, foi quando eu mergulhei em mim mesmo, né. E aí, enfim, você vai em várias coisas, psicólogo, né, um monte de coisa, e eu fui num numerólogo. E de cara o cara olhou para mim, fez lá as contas, tal, e falou assim: "Ah, esse", falou que o pai da minha filha não era o homem da minha vida e que eu já conhecia o homem da minha vida, que eu tinha dispensado esse cara para ficar com para casar. E eu falei: "Meu Deus". E aí eu fiquei pensando: "Quem?". Daí eu cheguei a 2 possibilidades. E aí, gente, eu fui atrás dessas 2 possibilidades. Jura? Fui. Mais eu olhei, uma dessas possibilidades que eu dispensei bem na época, eu olhei para o cara e falei: "Ai, esse cara", sim, não é porque ele não me trazia borboletas, mas é porque não tinha mais a ver comigo e tal, eu falei: "Ai, não pode ser esse". Mas o outro, né, ele coincidentemente, né, nesse processo aí de eu separar, a gente ficou anos sem se falar, e ele me encontrou, acho que em Facebook, alguma coisa, e a gente voltou a se falar. Falei: "Nossa, um sinal, é esse cara", né. E aí comecei: "Não, vamos se ver", só que ele estava morando no Rio, em São Paulo, e aí eu ia para o Rio, a gente se encontrava, mas assim, né, só na amizade, né, só na amizade. E eu falei: "Não, vou", né, eu queria recuperar uma história perdida. Só que assim, não dava mais, o cara já estava né, com a outra vida, né, já estava ele não estava casado, mas ele estava namorando. E aí, assim, a gente se encontrou várias vezes, e aí um dia eu trouxe esse assunto à tona, e ele falou com todas as letras: "Ana Paula, eu era, completamente apaixonado por você, por mim, e eu tinha casado com você. E você fez outra escolha e tudo bem, mas não tem mais essa de recuperar o tempo perdido". Então aquela levei uma bordoada, né, mas achei muito, corajoso da parte dele reconhecer isso, e é isso aí, não tem coisas que a gente não consegue recuperar. E não é assim também, né, desse jeito atabalhoado que eu fiz, né. Eu acho, hoje eu acredito que o amor é uma escolha, as relações, né, são escolhas, né, a gente já sabe que não é mais a borboleta que vai definir se a gente vai ou não se relacionar com aquela pessoa, então a gente escolhe, né. E aí queria trazer uma referência de um filme que eu achei incrível, que fala justamente sobre isso, que o amor é escolha, é construção. É um filme com a
ele chama Nossas Noites, tem na Netflix, com a Jane Fonda e o Robert Redford. Eles já, bom, é um amor 70 a mais, né? E a história, eu não vou dar spoiler, mas é assim, eles são vizinhos e viúvos. E aí o filme começa com a Jane Fonda batendo na porta do Robert Redford de noite, depois do jantar. Ela toca a campainha, ele abre. Ela, oi, tudo bem? Boa noite, eu sou sua vizinha, amiga da sua. Eu era amiga da sua esposa. Ah, sim, claro, fulana. Ela, então, você vai achar estranho, mas deixa eu te fazer uma proposta. De noite é tão ruim, né? A gente ficar sozinho em casa, dormir sozinho, né? Ele, é verdade, né? Pois é, a gente sente falta. A gente sente falta. Então tem uma proposta. Vamos dormir juntos? Só dormir. A gente se encontra só para dormir. O que que você acha? E aí começa o filme. E aí tem todo um desenrolar, assim, de uma relação linda que eles vão construindo, né. Então, desde que eu vi esse filme, eu falei: "Nossa, não tenho nenhum vizinho para bater na porta para fazer isso". Já pensei nessa possibilidade, mas, eh, né, é uma escolha. Eu sei, eu tenho um entendimento intelectual, né, consciente de que é uma escolha, mas, por que será que a gente tem dificuldade de escolher, né, assim, hoje em dia eu tô sentindo muita dificuldade de me relacionar, eu acho que tem uma questão aí social, de que como você falou, Cléo, de que muita coisa mudou, né. Eu tenho a sensação de que nós, né, a gente mudou muito, a gente correu muito atrás, a gente evoluiu muito, e os homens estão meio para trás, não estão, eh, né, não estão se retraindo, parece, com a nossa evolução. A sensação que eu tenho é que os homens estão retraídos, né, então acho que tem essa questão, mas também eu vejo em mim talvez uma dificuldade de me abrir para essa escolha. Ou tem uma tendência, será talvez uma tendência de voltar àquele padrão, né, porque se a gente olhar para as nossas relações, elas repetem um padrão, a não se um dado momento da vida é esperado que a gente se dê conta de que aquele padrão não funciona e mude esse padrão, né, como a Adri, mudou. Mas eu fico muito na dúvida, será que eu ainda estou presa naquele padrão, que esse padrão vem de necessidades infantis, né, que a gente não foi atendida quando a gente era bebê, porque esses padrões eles são marcados na gente, psiquicamente, até os 3 anos de idade. Né. "Ah, é impossível mudar?" Não, não é impossível mudar, não é. Mas eu fico entre um receio, um medo de que eu ainda estou presa, os homens estão difíceis, os aplicativos, e eu me sinto, às vezes, quase como uma incompetente para me relacionar, hoje em dia. Que vocês acham disso? Ana, eu acho que a tua experiência é compartilhada por inúmeras mulheres. Não é só a questão do que a gente viveu, dessas marcas de infância, dos traumas, de tudo isso que a gente carrega, mas também da forma como nós somos socializadas e que a gente segue sendo socializada e segue vivendo nessa cultura até hoje. Então é um eterno combate entre o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal nesse sentido, na direção do que a gente deseja como um relacionamento, e todas essas forças nos puxando para repetir padrões, para nos encaixarmos em outros padrões. A mulher está sempre muito presa a esse tem que ser socialmente. E ainda tem que lidar com essas questões pessoais, a trajetória individual. Então, são muitas coisas que a gente tem que considerar, e quando a gente chega na maturidade, que tem consciência de que não se deixar levar por tudo isso é o caminho que nós temos que persistir, é uma construção, não é um "uou, descobri tudo e agora, a partir de agora sou um ser iluminado, todas as minhas relações vão ser bacanas". Tem muitas variáveis. E tem a variável ainda do medo da solidão, que a gente tem que se haver muito com isso, porque é ancestral, é histórico, é social, é cultural.
tá no nosso meio todos os dias a crença de que mulheres sozinhas são fracassadas. E aí, quando eu falo isso, muitas vezes algumas pessoas me falam: "Ah, mas isso já era, isso é uma coisa ultrapassada". Não é, ultrapassada ainda está muito presente na nossa cultura, e mesmo que não estivesse, a s a incorporar na nossa subjetividade as mudanças culturais, a subjetividade coletiva, é um processo que demora muitos anos. Então, por mais que a gente queira negar, olhar para fora, dizer: "Não, não é mais assim", a gente tem o medo de ficar sozinha e sermos consideradas fracassadas por causa disso. E isso, na medida em que a gente está envelhecendo e, como a Cleo falou, estamos indo para trás na prateleira do amor, que a quem está na frente da prateleira do amor, as escolhíveis em É primeiro lugar, etarista é também, né, etarista. As jovens estão uhum. na frente da prateleira do amor. Nós nos sentimos perdendo esse lugar, logo perdendo valor nessa escala, nesse mercado da prateleira do amor. E como é que não vem um desespero de tudo isso? "Nossa, eu vou ficar sozinha, eu não sou mais escolhível, porque eu estou envelhecendo, eu não tenho mais todos aqueles atributos para ser a mulher mais desejável, logo a mulher mais escolhível pelos homens, e eu vou ficar sozinha? Vou ser uma fracassada?". Então eu entendo que é difícil lidar com isso. Eu não sei se eu tivesse solteira hoje, como é que eu estaria Uhum. lidando com isso. Espero que É, melhor, mas não tenho e não tem tenho como outra dizer. e tem outra coisa, né, além disso, assim, dessa sensação de fracasso, que é a sensação que eu tenho, né, de porque se eu olho para minha vida hoje, eu falo: "Nossa, tá tudo eu estou vivendo a vida que eu quero viver, eu construí essa vida". Mas, tem esse mas ainda na questão de relacionamento não tenho essa pessoa que eu gostaria de ter. E sim, me sinto às vezes fracassada, mas também tem além de toda essa questão social aí, cultural que a gente eh que a gente que nós estamos, imersas nisso, tem também a gente não nasceu para ser só, né. Então, o ser humano somos seres gregários, né, então a gente tem que viver em comunidade e também em parceria, né, não precisa ser uma não é uma única na vida toda, né, mas é assim que a gente cresce e se desenvolve, justamente porque tem esse espelhamento aí de, né, a gente vai espelhando no outro e vai se dando con e vai se melhorando, né, acho que o relacionamento é uma oportunidade incrível pra gente se melhorar, se melhorar. Não que o outro vá nos mudar, não com essa expectativa, né, mas de você vendo no outro coisas, né, coisas que a gente projeta no outro que na verdade são nossas. E aí a gente tem essa oportunidade de revisar e melhorar, né. Mas eu acho que tá muito difícil, assim, é uma grande eu me s eu sinto uma grande frustração atualmente com os relacionamentos. Vou pegar aqui, Ana, que a gente tá juntas nessa, Sim. porque, eh, existe também nesse momento em que você fala, não precisa ser uma pessoa só, única, né, a gente pode entender eu falei mesmo de eu estar entendendo quais tipos de relacionamento tá com tão né, eu estou desejando agora no momento, mas tem um risco do que é chamado de não monogamia, ultimamente, né, Ai, os aplicativos, eh eu sou uma estudiosa de aplicativos, não que eu me relacione com pessoas do aplicativo. Mas, ali na muitos homens colocam dessa maneira, né, não monogamia responsável. E aí muitas de nós acaba, experimentando, se colocando nessa possibilidade de se relacionar não só com uma pessoa, no momento, né, essa exclusividade, dessa órbita que eu comentei, né, em torno de um cara só, da vida girar em torno dele, mas da nossa vida girar em torno de, não sei, 3, mas a vida deles não gira em torno da nossa. Então não é compatível essa inversão.
né, eu estou muito em dúvida sobre o que isso significa nesse momento da sociedade, sobre a não monogamia, né, porque existe também uma ausência de responsabilidade desses homens de estarem querendo se desenvolver, né, é porque é tudo muito raso. E nós também acabamos embarcando nesses relacionamentos que não têm aprofundamento, né. E também não me interessa isso, né, então o que me interessa, né, uma parceria única, em que a gente vai flertando com esse amor romântico de volta, né. Olha, tá assim, eu tô Tá confusa. confuso. E eu além disso tudo, os relacionamentos que são rasos, não monogâmicos, que eu também não sei direito o que isso significa para mim, eu não realmente também não tô perdida nisso. E quando você vai conhecer alguém hoje, por aplicativo ou não, porque não, conhecer fora de aplicativo, sim, é raridade, né, as pessoas não se olham mais, tá todo mundo olhando na tela, né. Então, assim, eu me considerava uma excelente, eh, paqueradora. Odeio até a sedução, É, Ana Paula. mas, putz, não existe mais isso, né, não sei fazer, não tem, ninguém olha e tal. Então você vai para o aplicativo. Aí você começa a conversar com alguém e o cara para sair, ele já quer uma garantia de que você vai transar com ele, né. É isso que eu percebo. E assim, como é que eu vou garantir, como é que eu vou ter certeza se eu vou ter vontade de transar? Então assim, tá tudo tão eu acho que tá tudo tão louco, né, então os caras, assim, eu já ouvi tipo: "Ah, então não vou perder meu tempo". Sabe, então assim, na maturidade não é assim, a gente chega, né, a gente precisa ser, o desejo nasce de outro lugar, né, Uhum. e precisa de um tempo, tem um timing diferente. Só que hoje, a gente não tem direito a esse timing, assim, não eu não vejo homens dispostos a seduzir, a esperar, a despertar desejo, e aí como faz? Nem transar a gente transa. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando agora, enquanto escutava vocês duas falar, olha a diferença entre o amor, como a gente vê o amor na juventude e como vê na maturidade. Apesar da frustração, vocês não estão embarcando em qualquer relacionamento apenas Não. para aliviar a frustração, para não se sentir fracassada. Vocês estão lidando com isso, descobrindo as formas de lidar com isso, mas não estão embarcando nessa de que preciso de um homem qualquer que seja para não sentir essa frustração. Já é um outro lugar em que se ocupa o que os relacionamentos ocupam na vida de vocês. E eu acho que essa é uma grande vitória que a gente consegue na maturidade, dos relacionamentos não serem o centro das nossas vidas e de nos valorizarmos em primeiro lugar, em vez de colocar toda a nossa expectativa de realização e de não sermos frustradas no relacionamento, no outro. E nessa transformação, que é natural que a gente tenha, mas que só se transforma em sabedoria se nós trabalharmos nela, o envelhecimento por si só não nos traz sabedoria, até as pessoas que estão em relacionamentos também têm uma oportunidade de recalibrar esses relacionamentos quando eles não estão mais atendendo às expectativas, porque todo mundo muda e espera-se que seja assim. Eu acho muito curioso quando alguém me fala: "Ah, mas essa não é a mulher com quem eu me casei 15 anos atrás". Não é mesmo. Também não é você também não é mais o mesmo, ninguém fica o mesmo durante 15 anos. O que a gente precisa é redescobrir aquela pessoa, renegociar aquele relacionamento, se ele é possível em outros termos, com as novas necessidades, os novos desejos, as novas pessoas que esses integrantes da relação se tornaram, para construir um novo terceiro elemento que é a relação, porque a relação afetiva são é um conjunto composto por 3 elementos, os 2 parceiros e a relação em si, que é construída pelas 2 pessoas e exige um trabalho. Não é
eu me casei e espero que isso funcione ao longo de 5, 10, nem ao longo de 1 ano capaz de funcionar, porque a gente vai mudando. E ainda bem que é assim. Só que isso envolve um trabalho, envolve talvez ter que conviver com as frustrações para não embarcar mais uma vez em um barco que a gente sabe que pode vir a estar furado, só porque a gente não tá se sentindo fracassada por não ter um relacionamento. Então eu não vejo isso como um problema, estar se sentindo frustrada. Isso é Uhum, muito natural diante de é de tudo que a verdade. gente lida. Ah, eu Então vejo assim, você falar me parece muito uma relação não monogâmica. É a tua visão, né, você é casada. E é a tua visão disso, não centralizar, né, eu vejo as suas escolhas, as viagens separadas que vocês fazem, né, e voltam com novidades, é um refresco, né, para essa relação, você está em busca, de realizações que não convergem, né, de que ambos estejam juntos sempre. Isso é uma condição essencial para a maturidade. No meu último casamento, já tô assim, o meu número foram 2, mas esse último, eh, teve uma condição, né, que já foi ali num pós-pandemia, então tínhamos 2 casas em cidades até próximas, 2 horas de distância, e isso funcionou muito bem. Era essencial e hoje eu vejo isso, né. De que cada um tinha o seu espaço, dias da semana em que não estávamos juntos e que o cotidiano, né, não sobrecarregava também. Então acho que é isso, a gente vai ampliando as possibilidades de relacionar de formas de se relacionar, que não é essa desse casamento, né, que foi institucionalizado ao longo, né, assim, principalmente aqui onde a gente vive. Então, há sim novas possibilidades, desde que haja exatamente esse diálogo e abertura, né. uhum. Ô Ana, e você concorda que a gente, na maturidade, se abre mais para essas outras perspectivas, outras possibilidades de relacionamento que não são necessariamente o heteronormativo monogâmico, morando junto, dormindo na mesma cama, dividindo a mesma pia e o mesmo vaso sanitário? Acho que a gente está mais aberta para experimentações, né? Depende do seu nível de amadurecimento, né. Eu confesso que eu demorei a chegar nisso, mas hoje o meu ideal de relacionamento é cada um na sua casa, com as suas rotinas, porque senão eu tenho um receio de corre-se o risco de fusionar, né. E o fusionamento nessa fase da vida não faz sentido, né, porque a gente é inteiro, né, são 2 inteiros juntos, né, que caminham lado a lado, né, que, se ajudam, mas caminham lado a lado. Então o meu ideal hoje é esse, cada um com a sua casa, com a sua vida e a gente se encontra, a gente tem momentos de encontro, eh mas eu não sei, eu acho que na sociedade em geral ainda esse não é o ideal. A gente ainda está preso enquanto sociedade nessa relação, fusionada, tudo misturado, tudo junto o tempo todo. Então, nossa, você sai tanto sozinha, quer dizer que o seu marido, será que ele gosta mesmo de você? A gente é até questionada, né. E aí a gente começa a se estranhar: "Ah, é verdade, ele não está comigo o tempo todo". Então, eh ainda temos um caminhar aí, né, assim, até pouco tempo atrás, ai eu olho, eu lembro das coisas que eu pensava, né, que é coisas que eu nem tinha coragem de falar, mas eu casei nova, foi a primeira das minhas amigas a casar, e aí, eu lembro delas, né, a gente conversando, elas, falando dos caras que estavam saindo e chorando as pitangas, não sei o quê, e eu olhar para aquela cena e falar: "Nossa, graças a Deus eu já passei por isso, eu já estou, resolvida, encaminhada".
Nossa. sabe, Ana? Eu acho que é isso. Tem isso, essa sensação de: "Ah, eu fui escolhida também", É, nossa, porque, eu já saí da prateleira. né, Eu saí da prateleira, é, a mas gente nossa, ama, na verdade, também esse desejo de ser escolhida, né. Existe é, um um formato que é, nossa, é estrutural mesmo, né, desse machismo. Será? Fiquei me perguntando nessa tua fala, né, eh, que eu e você estamos colocando muito essa ideia de cada um na sua casa. Nossa, como que super funciona, né. Mas quando a gente coloca isso, também está subentendido que esse homem não vai ter em nós aquela mulher que vai orquestrar tudo sobre a casa. Isso isso demanda homens maduros, demanda homens que sejam né, tenham autossuficientes. autorresponsabilidade, né, que se cuidem. Acho Exato. que isso é o essencial Aí a do que a gente gente está tem colocando outro aqui. problema grande, né, que é o homem não tá preparado para se cuidar, né. Ele sai, é o normal isso, ele sai da casa da mãe, casa, pode ter 10 casamentos, ele vai emendando uma na outra, vai saindo da casa de uma para casa da outra. Eu conheço vários homens assim, inclusive Ele amigos meus. delega esse cuidado, né, cuidado da casa, do alimento, até de marcação de médico para Sim. essas companheiras. Não, Então, e tem né, nessa vida de solteira, né, a gente tem alguns tipos de homem, né, e assim, o tipo que eu mais tenho pavor é aquele que recém-separado, que tá na casa da mãe, que tem um filho, que louca para ter uma namorada que tenha a sua casa, porque ele não só ele vai, mas ele traz o filho junto, no final de semana. Aquele final de semana que é para ele ficar com o filho, ele traz para você cuidar, né. Tem várias histórias assim. Esse aí, eu assim, já quan corro, saio correndo, porque assim, não consigo mais. é Aí porque na maturidade, né, certamente temos as nossas histórias, né, você tem uma filha, eu também tenho um filho, então essas histórias elas vão se entrecruzando, né, mas como esse outro ser lida com isso, né, no cotidiano, essa é é determinante, né. Mas também, eu tinha uma amiga que não tinha filhos e não desejava tê-los, e no aplicativo ela ela selecionava e colocava como uma condição a pessoa não ter filho e não desejar tê-lo, entende? uhum. Isso ficaria, assim, minimamente a gente entenderia que, uau, 2 pessoas livres, né, podem viver essa intensidade do amor de uma maneira sem ruído, sem ter, esses outros olhares para outras pessoas que estão ali nas suas relações. Mas será que é assim que funciona mesmo? Essa lista, né, de colocar altura, cor de Critérios, olhos, né. É. né, eu acho que a surpresa também do encontro tá sobre isso, né, da gente desconstruir, eh, esse eh, esses condicionamentos também que a gente coloca. Eu entendo o que você coloca, né, de que existe sim esse cara configurado no como você colocou, mas também me pergunto se não é um extremo ela colocar dessa maneira e fechar, né, se fechar para outras É. possibilidades, porque você pode engessar ali, muito, É, né. isso é um grande risco, né, inclusive que eu corro também, porque você começa a colocar tanto critério de É, escolha, que você, além de reduzir as possibilidades, pior que isso, você não se coloca disponível, né, para esse encontro. Você já vai seleciona toda tanto, armada. É, afunila tanto, que é é, uma característica da nossa sociedade de é, consumo. A gente quer exato. alguma sim. coisa exatamente naquela configuração. Eu quero um iPhone assim, com essas configurações, É. quero um homem com essas configurações também. Mas isso daria para a gente fazer um outro podcast falando a respeito. Podemos colocar na nossa pauta, porque agora nós vamos encerrar
sem uma receita, como não é a nossa pretensão aqui nesse podcast, mas com reflexões que a gente vai ficar elaborando e espero que nosso ouvinte também fique elaborando sobre essas possibilidades de relacionamentos novos, de reconfiguração de relacionamentos antigos e principalmente do relacionamento consigo mesma, né, que eu acho que no fundo foi sobre isso que nós falamos aqui o tempo inteiro, que sempre nos considerarmos como uma das partes principais desses relacionamentos, sejam eles já existentes ou que a gente está buscando, né, sempre considerar que os os nossos desejos, as nossas necessidades são essenciais de serem considerados em todas essas equações sobre as quais nós falamos aqui. Mulheres, muito obrigada. Nos encontramos no próximo episódio. Até breve.